ela não se aplica a vocês aí, mas com certeza, seja lá qual for a instituição, aqui ou no Tibete, todas elas têm esses problemas. Eu já participei de várias instituições, né? E sei que é tudo do mesmo jeito. Sinceramente, eu queria dizer a vocês que se hoje eu fosse convidado a passar para os planos invisíveis, sabe? Eu digo a vocês assim, sinceramente, eu não sei o que é que nessa vida eu iria apegado. Sinceramente, eu não sei. Não consigo me lembrar do que me deixaria vexado, tanto no que diz respeito a pessoas como a coisas. Para mim, acho que eu já fiz alguma coisa nessa passagem aqui pela vida e acho que Deus é quem sabe. Mas eu acho que eu iria preocupado, porque já participei de muitas instituições e já vi lutas, guerras entre os membros, disputa de poder, de cargo, dessas coisas. Já vi tudo isso e infelizmente eu ainda vejo isso, sabe? Mas quando eu observo essas coisas nas outras reuniões da instituição, entre os membros da instituição, isso, sinceramente, eu considero normal. Mas quando eu vejo isso entre esse grupo de pessoas que a gente já está há alguns meses, muitos meses, trabalhando certos conceitos, eu sinceramente digo a vocês que se hoje eu morresse, eu iria um pouquinho preocupado. Aí eu sei que eu iria preocupado, mas tenho pensado muito e tenho visto que a minha preocupação é pelo que eu já passei nessa vida. Quando deixei o Ashram, com todas as coisas, né, organizadas, um ano depois leiloaram tudo, dividiram entre si o fruto do leilão e derrubaram a maioria das construções que tinha sido feita e hoje está lá, uma propriedade particular de várias pessoas. Isso me, isso me, isso me preocupa, porque essa semana eu estava aqui numa reunião e eu quero dizer a vocês
que esse exemplo que eu vou dar, sabe, eu vou dar, mas ele não é único não. De vez em quando eu assisto a pelejas, guerras, lutas entre pessoas. Às vezes vejo um dando respostas bruscas aqui dentro, mas eu só vou citar essa, que foi a última que eu assisti. Mesmo assim, não gostaria de falar de nomes não, mas aqui mesmo nesse lugar, sentado nesse lugar, eu assisti duas pessoas arriando aqui a tarde quase toda, numa guerra de pensamentos, numa contenda de pensamentos, e que eu olhava aquilo e olhe que eu não assisti a toda a contenda, assisti apenas a partir de um determinado momento, mas ficava assustado, porque ambos os lados, sem nenhuma diferença, irradiavam uma vibração Márcio estava ali sentado, tocando violão, fazendo um estudo ali no computador. E ele deve ter ficado assustado com o que via. Acredito que apesar dele estar com os fones no ouvido, mas eu observava que ele só estava com um fone só, de um lado, e do outro lado o fone estava levantado para escutar o computador. O retorno era apenas de um lado, e eu tenho certeza que ele deve ter observado aquilo, aquela coisa triste, guerra, luta, feito dois seres que não têm nenhum conhecimento, que só parecia que não havia conhecimento, nem de um lado, nem de outro. Nada. Era disputa mesmo. No outro dia aliás, na mesma hora, eu chamei aqui, se eu não estou enganado, duas pessoas ao término da reunião, e disse a eles que à noite eu tinha tido uma experiência que eu nunca vi uma coisa tão clara, tão nítida. E eu, pela manhã, antes desse ocorrido, eu falei um pouco assim a Márcio da experiência que eu tinha acabado de ter. Porque foi ele a pessoa que, vendo que eu não tinha estranhamente acordado na hora certa, ele veio no quarto às 5 horas e veio me acordar. E enquanto dormia, eu estava fazendo uns gestos. E quando ele acabou de me chamar, que eu me acordei, aí eu imediatamente contei a ele a experiência que eu estava tendo. Eu estava num campo, um campo lindíssimo, no mundo espiritual. Um lugar muito verde, um lugar muito cheio também de flores,
canteiros assim maravilhosos. E eu chamei vocês todos, que o campo era uma coisa assim infinita, uma coisa muito grande. E no meio do campo tinha uma estrada muito longa, coisa imensa. E eu sentava vocês ao lado, em um lado da estrada, todos assim sentados. E as pessoas que estavam lá sentados eram vocês, todos. Uma coisa interessante, aquela fila de gente, todo mundo sentado à margem da estrada. E eu, no lugar onde eu estava, tinha um pezinho, um arbusto que entre nós é chamado de boa noite, que é uma plantinha pequena, cheia de florzinha branca, com o centro dela vermelhinho. Pezinho de boa noite. Tem ela branca, que é boa noite, e tem ela roxa, que se chama de bom dia. E junto de mim tinha um pé daquele. E dentro dos florais, essa planta que nós chamamos de boa noite, sabe? Ela é chamada de cerato, que é o número 5 de Bach, do sistema Bach. E é uma planta para aquelas pessoas assim, que vivem eternamente, indefinido na vida, cheio de dúvidas, que pergunta a todo mundo tudo, que vive atento a tudo do mundo, sabe? Que nunca se conforma com o que conhece, não define o que conhece, vive eternamente assim, com a vida complicada, porque quer conhecer tudo e assimila tudo e deixa que essa assimilação indiscriminada, que de vez em quando perturbe a vida deles. E vocês sabem que hoje em dia, com o advento da internet, quase todo mundo é assim, né? Ninguém se conforma com nada. Ninguém encontra algo que, como eu não tenho curiosidade já há muitíssimos anos, por nada. Eu encontrei o Gita, encontrei o Dharma Eterno, eu decididamente digo a vocês assim, sem nada, eu não quero nada, eu já tenho muitos anos que não quero nada. Eu só quero cumprir o Siddhartha, só isso. Eu sei que é a verdade última, é essa. Esses princípios são inigualáveis, sabe? Esses princípios. Eu acredito que nesses anos todos de vida nunca encontrei nada, nem ninguém, por mais elevado que seja, que me fale de algo superior ao que está nessas leis que os mestres falam. Então, obviamente, que eu tenho que me estabilizar aí, que considero, vocês façam da vida de vocês o que vocês quiserem, mas eu considero decididamente uma perda de tempo, sabe? Viver procurando tanta coisa, e em verdade, tudo que vocês encontrarem é parte dessa verdade eterna. Um me entrega uma coisa, outro me entrega outra, um me entrega uma mensagem, um me entrega um livro, outro me entrega outra coisa. Um fato,
é que eu vejo essas coisas e não me interesso por nada, porque vejo que tudo são frações dessa verdade grande que está expresso no Shastra, que está expresso nesse código de lei que eu conheço. Isso é que é Serato. É justamente para que a gente defina, sabe, um caminho, que a gente defina uma coisa, sabe, que ele tome como verdade e que de certa maneira facilite o seu viver, né? Facilite o seu viver, para não estar o tempo inteiro, um mundo de gente me perguntando: Francisco, eu encontrei isso, eu queria a sua opinião. Eu não peço a opinião de ninguém, que eu não tenho opinião para pedir, porque eu já tenho isso tomado como uma grande verdade. Eu não tenho a quem consultar, sabe? Não tenho a quem consultar absolutamente nada, porque eu sei que isso aí é a verdade. Pronto. Então, Serato é uma plantinha que tem essa finalidade de dar ao indivíduo firmeza interior, uma definição interior, sabe? Um fundamento profundo, sabe? Ou seja, tomar o coração como base de tudo, que é isso que o Gita nos ensina. E eu espero vir de mais nenhum lugar dessa terra, nem do universo, nada superior ao coração, nada superior ao que o eu sou pode me ditar. Eu não tenho. Então isso é uma coisa definida dentro de mim. Imagine que coisa fácil é a minha vida. Acreditar em uma coisa que eu sei que é verdade. Não tem nada superior a isso. Então vocês vejam que coisa interessante. É isso. Isso eu falo. Ninguém segue não. Não segue não. Vivem aí atrás de tanta da coisa e no fim eu já sei em que vai dar. Sabe? O povo perambula para ali, para acolá, vai para ali, vai para acolá, vai para ali, vai para acolá. Mas no fundo eu sei onde é o porto, onde todo mundo vai parar. Eu já sei, que é no coração, é no átomo. Não tem nada superior a isso. Mas, nesse momento evolutivo que as pessoas se encontram, isso é uma realidade. E, portanto, essa falta de definição interior faz com que esses seres espirituais sombrios encontrem porto na vida de vocês. Como a mente de vocês não para em canto nenhum, então é assim mesmo. Esses seres chegam lá e ditam coisas assim, e vocês acreditam e são às vezes capazes até de seguir. Às vezes uma influência espiritual sobre uma pessoa chega ali e, sabe, martela aquilo e o indivíduo acredita, como o que eu vi aqui nessa mesa, de um lado, do lado esquerdo e do lado direito, sabe? Eu via duas pessoas debaixo de uma influência espiritual tenebrosa, acreditando nisso, no que estava sendo influenciado e pelejando a tarde toda. Agora, na minha mente, eles não brincam comigo. Eu não tenho o que aprender com eles. Eles não têm coragem de me propor absolutamente nada, porque eu já sabe que eu estou definido em que é que eu acredito, então não adianta. Não adianta, não aporta. É uma coisa assim interessante. A minha caminhada espiritual, ela é sem descontinuidade. Ela não tem descontinuidade por isso. Porque eu já tenho definido tudo. Tenho definido, eu só quero aprofundar. A cada dia eu quero aprofundar o que eu conheço, não quero mais nada. Ninguém me convide para palestra, nem para curso, nem para nada, porque eu não quero fazer. Mas eu não quero fazer por isso, porque eu sei que eu às vezes vou para um lugar desse, aí daqui a pouco vejo uma pessoa, às vezes superficialmente, falando do que eu conheço. Interessante isso, mas deixei de ir. Deixei de ir e fico só contemplando a marcha evolutiva dos homens, né? E vendo como eles se tornam vulneráveis a toda sorte de influência, toda sorte de sugestões,
atraídos para ali, para lá, procurando isso, procurando aquilo. Então, não é possível que vocês nunca escutaram esse discurso. Eu acho que tudo isso é um equívoco muito grande, típico de uma pessoa que está começando a vida espiritual, mas não uma pessoa que já está firmado num caminho, porque sabe que aquilo é verdadeiro. E nós? E nós que temos na nossa mão, imagine, todos os nossos livros são livros. Imagine, se você olha o Sanatana Dharma, na capa está escrito Sri Bhagavan Narayana. Imagine, olha, se a gente precisa perguntar a ninguém nada sobre aquilo. Aquilo é a última palavra, não tem nada não. Se você vai para o Bhagavad Gita, do mesmo jeito. Você vai para qualquer livro, eles foram escritos, ditados, né, pelos maiores da hierarquia divina. Então nós somos uns filizados, sabe? Uns filizados. Nós somos uns filizados, que estamos nas nossas mãos com um material dessa natureza, que nós precisamos estudar, aprofundar, refletir, meditar, para aprofundar e ver como operacionalizar esses conhecimentos. Agora, dúvida. Que dúvida pode um de vocês ter? Não deveria ter. O que vocês deveriam era botar as mãos para os céus e dizer: obrigado, meu Deus, porque o Senhor já me mostrou a verdade última, sabe? E tudo que eu tenho que fazer agora é compreender isso e mais nada. Então, mas o contrário torna vocês assim, totalmente vulneráveis. Total e absolutamente vulneráveis a toda sorte de influência, sabe? Eu acredito que a nossa crença deveria ser de uma tal maneira, como ontem eu vi num jornal, assim, altas horas da noite, eu vi um jornal falando sobre a descoberta de uma nova partícula, sabe? Uma nova partícula. E aquele cientista, já bem velhinho, com 80 e tantos anos de idade, sabe? Ele disse assim, na maior simplicidade: oh meu Deus, pensei que eu ia morrer e não ia ver essa minha, sabe, crença comprovada pelas pessoas. Passei a vida toda falando sobre isso. Isso é que eu sei que é fé, sabe? Isso é que eu sei que é fé. Olha, numa coisa nem que objetivamente ele não tinha como provar, esperou passar dos anos, ridicularizado, ninguém acreditava nele, mas ele sabia que tinha que haver, sabe? Que tinha que haver. E ele diz que a partir de agora que foi descoberto tudo, vamos montar experimentos para verdadeiramente comprovar por muitas vias a mesma coisa. Mas ele diz, olha, a probabilidade disso não ser comprovado é de 99,9999, 0,0001% de probabilidade disso não ser comprovado. 1 para 1 milhão, pronto. Então, imagina a crença. Assim é a minha crença no Atman. Eu digo assim de vez em quando, o povo pensa que é arrogância, que é eu dizer bem assim, olha, eu nunca encontrei ninguém tão importante, tão sábio, tão mestre, tão cheio de luz, que me tirasse do meu caminho. Nunca vi. A minha crença no coração é uma coisa que já vem de dezenas e dezenas de anos, ninguém nunca tirou, ninguém nunca abalou e não abalará.
Nunca, sabe? Nunca. Então, eu acredito que esse é um caminho interessante. Porque quando a gente firma essa fé numa coisa passageira, aí está tudo certo. Que a gente deva balançar. Mas quando a gente firma um conceito desse, numa coisa, como é o Atma, como é o eu sou, que a minha vida toda foi procurando uma forma de eu mesmo acessar cada hora mais isso e inventar um jeito de fazer vocês acessarem a mesma coisa, poxa, que é só o que eu vi. O que eu descubro é para mostrar isso. Se a Universidade do Coração, a experiência foi vivenciada e eu estou assim nessa busca, nessa procura, numa reflexão profunda sobre isso, é somente para ver como é que eu operacionalizo isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, não. Eu não tenho dúvida nenhuma, não. Tudo já há muitos anos, tudo muito quieto, tudo muito calmo, tudo muito comprovado para mim. Não tenho nada. Agora imagine, quem é o rei das trevas que vem me influenciar? Cadê o tal Bezebu? Onde é que ele mora? Venha danado. Agora aqui, para tirar da minha crença, essa coisa profunda que eu estabeleci, que Deus está dentro de mim. Cadê ele? Nunca veio. Não faz nada comigo, faz com vocês. De vez em quando. Como aconteceu ontem aqui. Né? Uma influência espiritual terrível sobre duas pessoas e arriando. E aí, conclusão. É assim, aberto o campo. Uma cancela aberta de um lado e do outro. Então é assim. Mas comigo não acontece isso. Eu passo a minha vida administrando a vida de vocês. Porque de vez em quando eu vejo uma coisa dessa aqui dentro. E é por isso que eu digo, oh meu Deus, eu não queria morrer agora não, só por isso. Porque acho que ainda tenho alguma coisa para falar, sabe? E para dizer referente a isso, para vocês criarem uma certeza, sabe? Nessa vida espiritual, nesse Atma, nesse fogo que está dentro de nós, sabe? Que é a razão, é a base de tudo da vida. Que ninguém acrescenta nada, que ninguém é maior do que ele. E eu me impressiono, um mestre nenhum, vindo de sul da Índia, do norte da Índia, do centro da Índia, do Tibete, de Dalai Lama e de Lama que tiver a maior superior ainda Dalai Lama, e nada disso me toca. Se um deles vier a me tocar, sabe o que é que me toca? Porque coincide com o que eu já acredito. Com o que eu já acredito. Ninguém vai falar nada maior do que o Espírito de Deus que está dentro de mim. Ninguém falará jamais nada maior do que isso. Então agora me responda, viu? Como é que se fecha nossa vida a essas influências espirituais inferiores? Repare. Medite aí as pessoas, as várias pessoas daqui, ó, que de vez em quando me escrevem, falam, que estão assoberbados de influências espirituais, acreditando que tudo que estão seguindo é falso, que não sei o que, não sei o que. Não é pouca não, é muita gente aqui dentro. Aí. Aqui mesmo. Que vive dessa maneira. Estou dando para vocês acredito que é uma chave. Eu estou dando uma chave para vocês de como cortar essas influências espirituais na nossa vida. É só acreditar no Deus único, no Espírito Universal que está dentro de nós e acabou-se. Acabou-se. Então, eu me via arrancando um pé de cerato, olha, mas eu achei aquilo uma coisa incrível. Um pé de cerato, sabe? Um pé de cerato. Aí, tá escutando aí, ô Cássio e Rubem? Tá tendo alguma interferência, tá? Não, eu estou escutando. Tá, né? Então fecha o áudio aí, ó, para evitar uma coisinha.
Então, olha, aí eu arranquei o pé de cerato e praticamente dei uma surra em vocês todinho com o pé de cerato. Como eu faço às vezes aí na reunião, não pego assim o ramo e às vezes no dia da consagração, que eu já vi isso. E o que eu vi essa semana na reunião, eu já vi um mestre fazer. Pegar aquelas folhas, aquele molho de folha assim, molhar numa água consagrada e sair na cabeça de vocês assim, em nome de Deus, pá, pá, pá. Acho que vocês já assistiram isso, pois eu vi isso nessa experiência, uma coisa fantástica. Todos vocês, até você, Cássia e Rubens, estava na fila sentado na beira da estrada. E eu tome surra, deve ter ardido em você que não tem cabelo, né, Rubens? Graças a Deus que você bateu, Francisco. É, mas era assim mesmo. Eu pegava aquele molho de folha e fazia pá, pá, e dizia umas palavras muito fortes. E quando eu me acordei, eu estava, sabe como? É porque eu não tenho a palavra para usar. Eu disse a Márcio que não sabia que palavra usar. Mas se eu fosse usar agora uma palavra, porque ainda não encontrei a palavra, eu estava enraivado. Mas não é raiva, que Jesus não deu a surra naquele povo no templo. Não foi com raiva, sabe? É uma coisa. Pronto, ele está dando o nome aqui de austeridade, mas era mesmo. Eu dizia para vocês, e a cada um eu dizia uma coisa. Você mesmo não tem juízo. Tô na cabeça. Você vive atormentado por isso. Tô na cabeça. Mas uma coisa tão forte que Márcio deve ter visto como eu me acordei, porque eu estava resfolegando, sabe? Respirando cansado que eu estava daquela experiência, que eu julgo uma coisa fantástica, que eu me lembro perfeitamente de ter ido a esse lugar sozinho, levado por alguém, e depois esse alguém me autorizou a vir buscar vocês todinho. E lá fui eu, apanhando de um por um, e apanhava e sentava nesse lugar. E depois começou essa experiência fantástica, sabe? Que primeiramente não foi com o ramo do cerato, era com a minha mão na cabeça de cada um. Mas era uma coisa, uma energia tão forte, uma coisa tão altamente vibratória, que eu me tremia todo e eu me cansava com aquilo, que eu era muitíssimo cansado com aquela energia que passava de mim para vocês todos, né? E depois, na última hora, quando eu corri aquele povo todo, que voltei para o início de cá, quando eu voltei para cá, encontrei este pé dessa árvore e eu peguei ele assim pelo pé, arranquei mesmo, com raiz e tudo, sacudi a areia e depois comecei a fazer aquela... Eu não sei se eu falei a Márcio da palavra iniciação, falei... Foi a primeira palavra que eu disse, era uma iniciação, mas uma coisa tão forte que eu não quero falar. Você que me levou para aquele lugar e que depois me autorizou a apanhar vocês todos e que procedeu aquele negócio, sabe? Uma coisa forte, uma coisa muito forte, coisa de uma energia, de uma coisa, um negócio forte, que eu só me acordei daquela experiência. Agora tem uma coisa muito interessante. É que eu vim correndo com o ramo de cerato, fazendo isso na cabeça de todo mundo e dizendo palavras muito fortes a cada um. Aí quando eu cheguei na última pessoa, eu não vou falar o nome da pessoa. Quando eu cheguei na última pessoa, eu não pude dar a pancada com o cerato, porque Márcio me chamou. Aí eu disse, eu devo ter dito assim, logo no início a ele, que pena
que você me chamou, mas deveria ter me chamado, você não tem culpa nenhuma de ter me chamado, porque na verdade eu já era 5:05, parece. Foi bom que você me chamou, mas eu tenho certeza que depois eu completo. Em uma 8 da noite eu levo essa criatura e esse mestre vai proceder essa iniciação nele. Era a última pessoa que estava aqui sentado, na beira do caminho. Não deu tempo. Não deu tempo. Eu ainda mesmo acordado, tentei aproveitar o restinho daquela vibração que restava em mim. E eu me esticava todo na cama, sabe? Eu não sei o que era aquilo. Uma coisa, um negócio muito estranho. Aí, de tarde, me sentei aqui. Acabei de atender uma pessoa aqui dentro da sala e vim me sentei nesse lugar. Quando eu me sento nesse lugar, aí eu começo a assistir, suponho, o resto de uma guerra que já tinha se iniciado muito tempo antes da minha chegada e de eu me sentar nesse lugar. E fiquei daqui assim observando e o tempo, eu me lembro perfeitamente do que eu lá na experiência disse a essas duas pessoas, sabe? Eu ainda me lembro da pancada que eu dei com o ramo do cerato e o que eu disse a essas duas pessoas. E quando foi de tarde, eu estava aqui vivenciando a experiência. Uma coisa fantástica, sabe? E a reunião de hoje é isso. A reunião de hoje é isso. De dizer que eu tenho a impressão que vocês ainda não sabem o que é ser emissário. Eu tenho a impressão que não. Eu acho que vocês estão muito distantes de saber o que é isso. Porque não é isso não, que vocês pensam não. Não é simplesmente ser um membro da instituição. Né? Não é simplesmente um membro da instituição. Não é isso. É isso, é ser um representante aqui na Terra, sabe, de um pensar dos mestres, sabe, e um representante não é de conversa não, é com atos que verdadeiramente demonstram que está aqui na Terra como um seguidor da hierarquia. Isso é que é ser, como é que se chama? Um emissário, sabe? É vir para a Terra para transmitir uma mensagem, uma maneira de pensar, uma maneira de agir, sabe? Uma maneira nobre de tudo na vida. Ninguém aqui é nobre. Ninguém aqui é nobre. Mas a gente tem a obrigação de buscar essa nobreza e essa nobreza está dentro de nós. Que é o Espírito de Deus que está dentro de nós e que nós precisamos ser guiados por isso, sabe? Mas para isso é preciso que a gente se entregue. Se entregue. Se entregue. O Gita tem fartamente conteúdo para ensinar a todos nós essa entrega ao Atma, essa entrega ao Eu Sou. Enfim, tudo da vida. Se eu peço a vocês, leiam o livrinho Abrindo Portas Interiores, não é por outro motivo, é porque da última à primeira mensagem, todas elas falam dessa entrega, sabe? Ao Eu Sou, a essa condução reta do Eu Sou na nossa vida. Eu não sei. E horas eu fico tão preocupado, sabe? Eu fico tão preocupado que vocês nem imaginam, sabe? Ontem mesmo, quando eu chamei as duas pessoas aqui para falar dessa experiência, né? Eu disse para essas pessoas, eu vou preocupado, porque de quando em quando estou vendo as pessoas arriliando, sabe? Oh meu Deus, eu nem sei como é isso. Não consigo entender. E o tempo inteiro eu interferindo, sabe?
toda hora eu interferindo, porque eu sei que eu interfiro nisso toda hora, que é aplanando as coisas para que as pessoas se entendam, porque eu nem entendo como é que pode tanta coisa, tanta peleja, tanta briga mental, tantas emoções desordenadas sendo irradiadas, sabe? Eu não sei, eu fico muito preocupado, porque aqui e acolá estou eu mediando uma situação. O tempo inteiro. Então, irmãos, sei não, viu? Sei não. Quisera eu poder transmitir para vocês o que eu vivi, sabe, essa semana, nessa experiência, nesse lugar no mundo espiritual. Quisera poder transmitir a vocês isso. Eu vou falar uma coisa. Se não for bem isso, que a pessoa me corrija. Mas eu me lembro que na hora que eu me acordei, e de certa maneira eu falei assim um pouco forte. Na hora que eu me acordei, eu falei um pouco forte com Márcio. Sabe? Com Márcio. E o que eu vou falar é apenas para servir de exemplo para o resto todinho. Que em verdade, aqui e acolá eu estou vendo isso, sabe? E na hora que eu me acordei ainda impactado, né, pela grandeza da experiência, eu falei alguma coisa a ele bem assim. Que Márcio estava num momento complicado dentro dele, né? Um momento difícil que já vem aí. E aí ele me disse uma frase que uma frase que não me sai da cabeça, que é uma coisa que eu, de vez em quando, ainda vejo vocês pronunciando essa frase, sabe? Olha, assim, olha, eu sei que o que eu vou fazer, ele me chama de Senhor. Eu sei que o que eu vou fazer, o Senhor não aprova. Mas mesmo assim eu vou fazer. Que eu vou para um lugar, lá para o lado da Bahia, uma Chapada Diamantina, não sei onde é, num lugar lá da Bahia, um lugar onde tem muitas comunidades, muita coisa, e vou lá, que eu estou precisando de recolhimento, eu estou precisando de silêncio, e eu vou para esse lugar. Mas eu sei que o Senhor não aprova essas coisas, eu sei que o Senhor diz que o recolhimento é dentro de nós, que nós não temos mais nada para buscar, fora que nos acalme. O que nos acalma é dentro, é Deus, é o Espírito. Mas eu vou. Aí ele foi. E ele ia passar lá uns 10 dias. E no terceiro dia ele resolveu vir embora. E veio embora porque viu que lá ele não tinha nada para aprender. Uma coisa tão interessante, sabe? E eu, quando me acordei da experiência, era vivo dentro de mim o que eu tinha dito a cada um. E estava vivo dentro de mim o que eu tinha dito a ele. E aí, na hora que eu me acordei, explicando a experiência a ele, eu disse isso assim fortemente, eu não sei se ele ficou ofendido, não sei o que foi que aconteceu, mas o fato é que eu disse, tá bom, foi bom que você fosse, tá vendo aí? É assim. O que é que você tem mais para procurar, rapaz? Quem conhece o que você conhece? Se está difícil de entrar no coração, se esforce mais. Se esforce mais, está difícil de entrar no coração, se esforce mais. Você vai buscar do lado de fora, por quê? Aí passou lá por uma experiência, sabe? Que
que ele ficou assim meio... Ele me falou, não me falou de forma crítica, nem pejorativa, assim. Não falou nada não, apenas me disse isso, uma tal coisa. Eu ia dizendo, mas eu acho que não devo dizer não. Mas o fato é que ele, por causa dessa experiência, se acordou e veio embora. Com 3 dias eu vi ali. Aí eu não perguntei nada, eu fiquei calado. Mas eu sabia que ele tinha me dito que ia passar 10 dias, que ele tinha tomado umas férias para ir para esse lugar. E eu estou contando essa experiência de Márcio. Espero que ele pense que não é nada de pessoal, sabe? É com vocês todos. Que é do mesmo jeito. Se vocês não compreenderem o que eu estou falando, sabe? E se interpretarem de jeito equivocado, vamos discutir agora. Eu estou disposto a escutar qualquer retaliação, qualquer refutação, aliás, ao que eu estou falando. Pode falar. Estou disposto a discutir. Mas eu não vejo sentido em tanta coisa, porque é uma coisa tão incrível a quantidade de dúvidas que as pessoas da instituição têm. Sabe? E esse batido aqui, que eu tenho a impressão que não é possível tanta fala, tanto exemplo, tanta vivência, né? Tanta vida em torno desse tema, e ainda as pessoas cheias de dúvida e são capazes de pedir a opinião de não sei quem sobre isso ou aquilo. Gandhi dizia que eu não passo, reparai, nunca passei nem passo por nenhuma crise que, ao vivenciar a crise, não me debruce diante do Gita e que não encontre no Gita a solução. É frase dele. É uma frase dele. Eu diria um pouquinho mais, porque eu tenho simpatia por outro livro, que é o Evangelho. Não é a Bíblia, é o Evangelho de Jesus. E eu nunca na minha vida entrei numa crise, num estado interior de obscuridade, nada que não abra o Gita ou não abra o Evangelho e que não encontre lá o remédio que eu preciso. Pronto. Então me habituei a isso. Me habituei a isso. Sabe? E sei que esse é um conselho que eu tenho absoluta certeza que é um conselho impessoal, sabe? Não estou mandando vocês lerem livros que eu escrevi, nem escutarem palestras gravadas que eu falei. Não quero que ninguém faça isso. Mas que abra o Gita e abra o Evangelho, que vocês, qualquer um de vocês, certamente encontrarão tudo o que vocês precisam para sanar toda a crise, toda a dúvida. E eu não sei porquê, estou com vontade de repetir essa história de como é que se acaba a dúvida. Sabe? Que essa postura, vou repetir, se estiver achando ruim, podem dizer e se retirar, não tem problema, mas eu vou repetir. Eu acho que a gente acaba essa vida de dúvida firmando a nossa vista num caminho que a gente tome como verdade. Acabou. Então, se chegar o Rei das Trevas no nosso ouvido e disser ali, ó, eu lhe darei todos os reinos da terra, aí eu já estou na ponta da língua como responder a ele. O meu reino não é desse mundo, o meu reino está aqui dentro de mim, amigo. Eu não quero nada disso que você está me propondo. Então, eu tenho a impressão que com toda a simplicidade que eu estou falando, eu tenho a impressão que isso é um conselho divino. Uma coisa segura, que livraria vocês de tudo e de tanta da crise que eu tenho visto de um mês para cá em quase todo mundo. Crise por cima de crise. Crise por cima de crise. E eu só contemplando, né?
só contemplando. Mas se vocês já estivessem firmes, sabe? Firmes. Num minuto vocês resolveriam as coisas, mas na verdade vivem balançando. As doutrinas do mundo são aos milhares. As promessas dos doutrinadores são, como diz Jesus, em todos os cantos da terra surgirão mestres falando da verdade eterna de uma maneira tão capciosa que até os escolhidos se enganarão. Está dito no sermão profético de Jesus essa frase. Está lá. Em Mateus, vocês encontram essa frase? Quer dizer, mas para quem firmou a sua busca, né, no coração, não adianta dizer, você está errado, vai se divertir. O povo aqui entra em crise até com isso. Você está perdendo tempo seguindo aquele tal Francisco, que só propõe essa vida difícil, vai se divertir. Vocês passam por crise desta natureza. Quer dizer, peremptoriamente triste essas crises. Porque, olha, que crise, não sei não, viu? Essa é para um neófito passar. Essa é para um neófito passar. Mas não para vocês mais. Que eu vejo, às vezes, vocês me falarem coisas dessa natureza. Olha. Cabe com isso. Está vendo que essa vida é tão séria? Para se divertir, para aproveitar a vida. E vocês que balançam assim, ó, que só falta cair? Eu não consigo entender isso. Diante de tanta coisa, de tanta fala, de tanto exemplo, sabe? Não sei. Sabe? Mas eu sou tão feliz, sabe, de ter a coragem de ter caminhado nessa vida por caminhos totalmente ilegais e que com o tempo se tornaram legais. Todos os caminhos da minha vida eram totalmente ilegais. E eu tive a coragem de ir ali, sabe? Quando eu menos espero, olha, assim, quando eu digo a vocês, né, quando alguém me pergunta, como aquela moça lá do Rio de Janeiro me perguntou se eu não me dava conta de que eu era um pirata, né, que estava pirateando os como é que chama? Os DVD, eu digo, eu sou pirata mesmo. Aí dei uma palestra sobre essa pirataria que ela não conhecia. E ela se convenceu totalmente daquilo que, acerca do conhecimento e tal, sobre o direito autoral universal, sabe? Reserva de direito de uma coisa que não é nossa. Olha, vocês queiram ou não queiram, mas um dia na Terra, nós não teremos escritura, nós não temos direito. Não temos direito. A terra não é nossa. A terra não é nossa, é emprestada. No entanto, a gente se arvora de dono de tanta coisa, a gente ainda luta com tanta coisa, que eu fico assim impressionado, porque eu sei que tudo isso está com os dias contados. Não sei quando é que isso vai se efetivar, mas eu tenho absoluta certeza que um dia nós vamos nos envergonhar de dividir a terra em pedaços e cada um com sua, dizendo que é proprietário disso e daquilo. Um dia a gente vai se envergonhar. Vocês vão ver. Porque eu digo a vocês, já falo isso tem mais de 20 anos. Eu só não acabo com os estatutos da instituição e não acabo com essa história de diretoria, que eu não tenho jeito ainda. Ainda não encontrei um jeito, mas vocês sabem que eu já disse isso. Que, como diz o Sanatana Dharma,
as pessoas serão eleitos para desenvolver certas funções na instituição, porque eles serão, como é que se chama? Eles receberão o encômio da sociedade que lhe colocará naquele lugar por merecimento. Por merecimento. Por merecimento. Ninguém tem ideia de como é que se conduz a Vale do Rio Doce sem um gerente geral da Vale do Rio Doce. Mas eu tenho absoluta certeza. De vez em quando a minha mente alcança como é isso, sabe? O Sanatana Dharma diz uma coisa impressionante, que quando todos os seres estiverem acordados para a consciência, haverá uma uniformidade de desejo, de vontade, e, portanto, a administração de todas as coisas será feita pela consciência. Agora, quem é que imagina uma coisa dessa? Quem é que consegue imaginar hoje uma coisa dessa? Né? A gente lutar por essa direção da consciência. Pensa, mas está lá no Sanatana Dharma, eu mostro a vocês. No Sanatana Dharma está lá dito como será a sociedade do futuro. E, portanto, a gente não sabe como operacionalizar isso, né? Mas a gente já vê na Terra seres humanos que dizem assim, ó, eu queria dividir a minha empresa com meus empregados todinho. Quero dividir a minha empresa com meus empregados todinho. Eu mesmo já conduzi um processo desse, mas por causa da minha ignorância e obscuridade, não pude conduzir o processo. Não soube. Eu não tive espiritualidade, sabedoria para conduzir, mas eu já vi uma pessoa me procurar e que ele queria tornar a empresa dele uma cooperativa, na qual ele era um dos cooperados. E ainda fizemos uma vivência na fazenda com todos os funcionários e eu não soube conduzir isso, porque foi uma coisa muito interessante. Teoricamente, foi uma maravilha, eu falei de coisas para eles incríveis, que eles se convenceram da maravilha de decisão que eles estavam envolvidos. Mas no dia que o homem passou a empresa, que formalizou a sociedade e que cada um se viu como dono, era os tapas dentro da empresa. Olha que coisa mais interessante. E cadê que eu não tive sabedoria para conduzir esse processo? Eu não tive sabedoria para conduzir esse processo. Mas é um primeiro grito, olha, é um primeiro grito que foi dado na Terra disto. Então é valioso. Não foi para frente, que ainda não se tem sabedoria, mas já teve uma pessoa que teve coragem disso. Sabe? Teve coragem disso. Quero dividir minha empresa. Né? Quando a gente lê aquele folhetinho Economia de Comunhão, a gente vê um novo grito. Não é isso, amado? Um novo grito disso aí. Essa mesma coisa. Aonde? Dentro da Igreja Católica, no movimento dos focolares. Interessantíssimo. Então é assim mesmo. É ali um, e daqui a pouco o outro, e lá vai. Coisas incríveis. Sabe? Os homens ideando. Que horas são, por favor? Está na hora, Cássio. Saí para dar aula, Francisco. Então, namastê, boa sorte. Entendeu, não foi? Entendi. Então, Francisco, posso falar só uma coisinha? Fale. Espera. Você falou da partícula, que está sendo chamada partícula de Deus. Partícula de Deus, exatamente isso. Porque eles demoraram mais de 40 anos para conseguir algum experimento que comprovasse a existência dela. E um pesquisador ia escrever a partícula amaldiçoada. Mas aí o outro falou que era difícil encontrar era Deus. Então, a partícula ficou com esse nome, a partícula de Deus, Francisco. E acho que isso vai causar uma revolução, né, na ciência.
Mas eu entendi tudo que você falou, Francisco. Então, se esforce aí por materializar isso. Certo. E se esforce por pensar o que é ser emissário, viu? Que não é botar esse manto, não. Vai. Certo. Viu, Rubem? Esse negócio que você botou no pescoço não é enfeite, não. Não é adereço de bloco de carnaval, não. Isso você bota para se lembrar da promessa que fez de ser um propagador da ciência sagrada. E a gente só mostra isso vivendo. E vivendo como? Nas nossas relações. Nas nossas relações. É bem vivendo, sabe? E provando que sabe o que é bávana, que sabe o que é inofensividade, que sabe o que é serviço impessoal à humanidade, que sabe que Deus está no meu coração e no coração de todos os seres. É assim que a gente se torna emissário. É verdadeiramente vivendo isso. Agora, decora esse mundo de coisas na hora que tem a oportunidade de viver, não vive. Então, amigos, eu não tenho muita simpatia, viu, Rubens, por me tornar carnavalesco, não. Sabe? Joãozinho 30, que fique lá. Eu sou Francisco, sabe? E pronto. Não quero nada de coisa enfeitar na minha vida com coisa, não. Eu quero, é uma luta. Eu estou doente. Estou muito doente, mas só estou doente por causa de uma coisa. Da minha luta. Porque sei que transformar uma alma dessa é trabalho de palião, viu? Estou falando dessa sou eu. Me transformar é trabalho palião, viu? Não é fácil, não tem sido fácil. É muito difícil. Mas eu não desisto. Porque eu sei, Cássio, vai embora, que é possível. Você também. Com suas mazelas, suas misérias, mas se lembre de tanta coisa maravilhosa que você tem dentro de si, e principalmente uma, é o Espírito de Deus, que você é um templo desse, é um sacrário deste Espírito. Então, acho que Rubens concorda com a mesma coisa, né? Eu queria dizer isso a você hoje. A reunião foi para isso, porque você sabe que uma metodologia, né, que eu uso é de sempre falar algo e depois escutar de todo mundo. Não sei porquê, eu não quero escutar. Quero escutar não. Vamos pensar primeiro. Para na próxima semana eu ver se quero escutar. Eu já estou cansado de escutar e não quero ser eu o protagonista, sabe, o propiciador de falas ilusórias. Eu não quero. Que vocês falem a quem quiser. Mas eu não queria ouvir agora nada sobre esse assunto, porque eu sei que muita gente vai falar bonito. Eu já sei. E eu não quero ser o propiciador disso. Não. Estou me negando a isso. Por isso que pela primeira vez eu estou tratando de um assunto que eu não quero ouvir a opinião de vocês, eu quero que vocês pensem. Para daqui um dia, quando os mestres disserem, agora escute, Francisco. Depois de vocês terem pensado e se exercitado na vida, se esforçado na vida, eu vou escutar, mas não queremos escutar não. Nem falem, que eu não quero escutar. Pode ir, Cássio. Boa sorte. Semana que vem vou terminar meu curso, aí não vou ter mais interrupção no horário, Francisco. Tá certo. Namastê. 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 Rubens, você quer falar alguma coisa? Fale e depois pode desligar, que a reunião está encerrada. Seja sintético nos seus esforços. Agradeço o seu ensinamento. E a semana que vem
Espero estar pronto para a próxima etapa. Estou trabalhando. Trabalhando, irmão. Tá certo. Quer falar alguma coisa no seu irmão? Tá tudo certo. Logo a gente está chegando aí. Dia 18. Chega a Silvana, Cássia, eu e a Alexandra. Então, pode desligar, Rubens.